O autor colocou ele assim, antes de falar de técnicas de integração. Então você só tem situações assim, que você não tem que usar a integração por partes, decomposição, substituição. São todas situações mais diretas. Mas é bom você fazer para você lembrar, para você gravar, fixar como é que você calcula o volume. Agora você pode se deparar com uma situação como essa que eu criei, inventei aí e coloquei para vocês. Que é, veja bem, você quer aqui girar em torno do eixo X essa região. Essa região vai girar em torno de X. A função é essa aqui. Se eu vou girar em torno do eixo X, uma função que está escrito em termos de X, em função de X, é um Y igual a f de X, então o método é disco, né? Porque aqui, como o Carlos falou, o eixo de rotação aqui, né? Ele é a função de baixo, ele é o Y igual a zero. Então quando você girar aqui, o que você vai usar é discos. Bom, você vai usar disco, então o volume aqui vai ficar assim, ó, π integral, onde começa e onde termina. Começa no zero, termina no π, quadrado da função de cima menos quadrado da função de baixo. A função de baixo não precisa escrever porque é y igual a zero. Aí você tem que colocar o quadrado da função de cima, que é x cosseno de x elevado ao cubo dividido por 2π ao quadrado. Isso aqui tudo eu vou elevar ao quadrado de x. Faltou raiz. Ah, tem uma raiz bem aqui. Muito bem, muito bem. Você tem aqui uma multiplicação. Esse x aqui, ó, é um fator, tá? Está multiplicando tudo isso aqui por x. Vou colocar assim para não ficar parecendo que ele é um índice. Esse vezes aqui com esse expoente aqui, como é que eu relaciono ele? O que eu posso fazer com eles, na verdade? A pergunta é essa. Eu posso distribuir os expoentes. Toda vez que for multiplicação ou divisão, você pode distribuir os expoentes. Não pode distribuir se for adição ou subtração. Ele não pode, não. Então aqui vai ficar assim, ó, π, integral de 0 até π. Aí quando você elevar ao quadrado, ficou x quadrado. Só o cosseno só, né? Ó, cosseno de x ao cubo dividido por 2π quadrado. Isso aqui, dx. Ao contrário do que alguns possam pensar, porque aqui você vê aqui um polinômio vezes cosseno, você fala assim, bom, eu vou usar a integração por partes. Por partes você não vai conseguir, porque você não consegue integrar cosseno de x ao cubo. Como é que você integra cosseno de uma constante que multiplica x ao cubo? Eu não sei fazer isso aqui. Então, eu sei integrar cosseno de x, cosseno de 2x, mas cosseno disso aqui, sem nada aqui fora, eu não consigo não. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tentar, na verdade, antes de você tentar a integração por partes, você deve tentar substituição simples. Para a substituição simples, você verifica se a derivada do argumento aqui, ela não aparece a menos de uma constante multiplicativa, se ela não aparece do lado de fora. E aqui aparece, olha só. Eu vou só mudar a ordem aqui para ver se fica mais claro para você. Ó. Vai ficar assim, π integral do cosseno de x elevado ao cubo dividido por 2π quadrado multiplicado por x ao quadrado dx. Só mudei a ordem. Agora veja, eu vou fazer a seguinte mudança de variável. A mudança de variável que eu vou fazer é a seguinte, ó. Vou fazer assim, u igual, a mudança de variável vai ser u igual a isso aqui. Então vai ficar x elevado ao cubo dividido por 2π elevado ao quadrado. Desse jeito. Quando você derivar isso aqui, vai ficar assim, ó. O diferencial vai dar 3, depois vai ser 3x quadrado e esse negócio aqui continua aqui embaixo. 2π quadrado. dx. Aí você veja, olha só, junto com o x quadrado dx, tem um númerozinho aqui, mas número não é problema. Número você coloca o que precisa lá e compensa do lado de fora com o inverso multiplicativo. Você não pode fazer essa brincadeira de colocar um negócio aqui no inverso lá
com variável, com funções. Isso você não pode, não. O número você pode. Então, se você fizer essa mudança de variável, veja que a derivada dela aparece aqui, ó, junto, né, com o dx, já tem o que você precisa. Então, você vai fazer assim, olha, eu preciso de um 3 dividido por 2π². Então, você vai colocar o que você precisa aqui, 3 dividido por 2π², e agora precisamos aqui do inverso multiplicativo dele lá de fora, que vai ser 2π² dividido, para que esse vermelho fosse uma forma de 1. Mas você já não derivou e já achou ele? Por que você precisa fazer forma de 1? Pois é, não, eu derivei e achei que junto com o x² tem que ter um 3 dividido por 2π², que não tinha lá. Aí eu coloquei o vermelho que eu precisava aqui, que é o 3 dividido por 2π². Mas se eu colocar aqui, eu preciso de colocar um jeito do produto desses dois aqui dá 1. Foi por isso que eu coloquei do lado de fora o inverso dele. Pronto aí? Uhum. Bom, então esse aqui que está do lado de cá é o du, esse que está aqui dentro é o u. Então a sua integral, eu esqueci de colocar aqui, foi um detalhezinho, ó. Aqui vai de 0 até π. E aqui é bom também eu lembrar vocês de uma outra coisa. Se você vai fazer uma mudança de variável em uma integral definida, você precisa ver o que acontece com os extremos de integração. Eles não necessariamente ficarão iguais. Então, como que você faz isso? Você precisa olhar aqui para a sua mudança de variável e ver o que acontece com a variável nova quando você estiver com a variável antiga aqui nesses dois extremos. Então você tem que fazer assim, ó, tem que escrever assim, se aqui é x igual a 0, se x igual a 0, aí você vai descobrir o que acontece quando o x for 0. Aí você vai tirar o x lá, vai ficar assim, ó, u igual, tirou o x, colocou 0. Fica 0 ao cubo dividido por 2π², de onde eu obtenho que o u vale 0. Então quer dizer que o 0 continua. Agora, se você fizer o x igual a esse de cima aqui, se você fizer o x igual a π, se você fizer o x igual a π, então o u será π, você coloca aqui π elevado ao cubo, dividido por 2π². Depois que você simplificar aqui, vai ficar π sobre 2. Então o u ficou π sobre 2. Eu vou usar isso aqui na hora que eu vou escrever a minha nova integral. Então a nova integral ficará assim, ó. Lá do lado de fora aqui, fica 2π ao cubo dividido por 3. Ó, 2π elevado ao cubo dividido por 3, multiplicado pela integral. Agora vamos lá. O zero aqui do x, ó, o zero do x é 0 quando for u. Então o zero continua. Agora o π do x, ele vira π sobre 2 quando você vai para u. Então aqui agora vai ficar π sobre 2. E aqui de dentro vai ficar cosseno de u, ó, cosseno de u, e esse outro que sobrou aqui, du. Professor, teria outro jeito, eu não lembro que o senhor chegou a falar, que o senhor não volta para, não altera esses valores? Tem. Aí no caso você teria que calcular a primitiva dentro de um parêntese separado. Você não poderia fazer em linha como nós estamos fazendo aqui não. Você teria que fazer assim, ó, abre um parêntese e vou calcular a primitiva do cosseno de x ao cubo 2π² vezes x² dx. Aí você vai e vai encontrar como resposta isso aqui, ó, 2π ao cubo sobre 3 seno de x ao cubo sobre 2π². Você encontra isso aqui. Aí você pega isso aqui, fecha o parêntese, porque você já achou a primitiva. Aí você coloca aqui, ó, a primitiva, aí continua normal de 0 até π. Você não tem que fazer esse ajuste, não. Sabe por que é bom você aprender a fazer esse ajuste? Porque quando você for mexer, por exemplo, lá em substituição trigonométrica, a volta, às vezes, ela é enjoada, ela é demorada. Então, se você estiver lidando com uma integral, onde você muda a variável e já não tem que voltar mais, é um trabalho a menos para você depois. Você consegue fazer mais rápido. Então você tem essa opção, como você disse, eu posso calcular a primitiva em um parêntese separado. O que você não pode é colocar assim, ó.
Porque se você mudou a variável, esses extremos aqui agora já não são necessariamente os mesmos. No caso aqui seria π sobre 2. Ok? Então, vê o que você se adapta melhor. Tá bom? Agora, o bom disso aqui é porque você não precisa voltar mais. Primitivo do cosseno é o seno. Vai ficar 2π ao cubo sobre 3 vezes o seno de u, variando de 0 até π dividido por 2. Troca o u. Veja bem aqui agora, ó, inclusive teve erro nessa última avaliação em cima disso. O aluno mudava a variável, não mexia aqui. E aqui ele chegava e colocava o antigo. De 0 a π, ele colocava o x igual a 0 e o x igual a π. Aí vai dar 0, não vai? Porque o seno de 0 dá 0 e o seno de π também dá 0. Aí você fala assim, professor, eu estou errando o negócio aqui, está dando 0 e é para ser um volume, o volume não pode dar 0. Mas o erro está nisso. Você fez uma mudança de variável, não manteve os extremos antigos, não mudou os extremos aqui, não ajustou eles. Eventualmente, esses extremos até continuam iguais, mas muito eventualmente. Então, aqui vai ficar assim, gente, ó, não tem que voltar mais. Vai ficar 2π ao cubo sobre 3, multiplicado pelo seno de π sobre 2, menos o seno de 0. Fechou, fechou? O seno de 0 aqui dá 0 e o seno de π sobre 2 dá 1. Então, no final, deu 2π ao cubo sobre 3 unidade de volume. Então, dá aqui um volume calculado por substituição simples, né, que vai além do que estão, dos exercícios que estão naquelas listas. Não precisa... então eu não tenho que fazer os exercícios daquela lista? Não, tem, porque são mais simples. Você faça até você falar assim, não, eu já entendi como é que calcula volume. Eu preciso de desafios maiores. Aí você vai, então, calcular volume, mas com integrais que não são diretas como aquelas que aparecem.